Direto do plenário está de volta ao vivo. Nós já estamos com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Neste exato momento, às 16 horas e 44 minutos, os ministros estão retornando aos respectivos lugares no plenário do STF para a continuidade da sessão plenária desta quarta-feira. Lembrando que amanhã nós teremos mais uma sessão plenária que você também vai acompanhar ao vivo. Os destaques da sessão de hoje você vai acompanhar não apenas no Jornal da Justiça, segunda edição, logo mais à noite, como também no Plenárias neste final de semana, com os principais momentos da sessão plenária de hoje, que estamos acompanhando, e de amanhã, quinta-feira. A segunda parte, portanto, da sessão agora, nós estaremos acompanhando junto com você, ao vivo, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos desta sessão ordinária do Supremo Tribunal e concedo inicialmente a palavra ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, que inicialmente, como presidente, tinha iniciado e pautado este processo antes de fazer a tomada de votos a partir do ministro Fachin. Senhor presidente, eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência. Eu realmente havia preparado um voto como relator, presidente que fui, e cabe ao presidente apresentar estas propostas de alteração de súmulas vinculantes ou propostas de novas súmulas vinculantes. Eu vou ler meu voto, que é curto, já que serei o primeiro a fazer uso da palavra, e é o seguinte: senhores ministros, trata-se de proposta apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para cancelamento da súmula vinculante número 5, cujo enunciado é o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Em sua peça inaugural, o proponente alegou em síntese, entre aspas, que o procedimento de edição da referida súmula não observou os pressupostos exigidos pela Constituição Federal. Página X do documento eletrônico Y. Posteriormente, manifestação complementar inicial sustentou que, entre aspas, além dos vícios formais de inconstitucionalidade, a súmula vinculante número 5 afronta materialmente o conteúdo normativo e axiológico da Constituição Federal de 1988. Também cito a referência documental. Em 10/6 de 2014, o então ministro Joaquim Barbosa proferiu despacho para adequar esta proposta, protocolizada em 13/8 de 2008, aos termos da resolução STF 388/2008, publicada em 19/12 de 2008, da emenda regimental 46 de 2011, que alterou o processamento do STF de proposta de súmula vinculante. Na oportunidade, Sua Excelência também reconheceu o atendimento ao disposto do artigo 354-B do Regimento Interno. A União manifestou-se pelo não conhecimento da proposta e, no mérito, pela improcedência do pedido. O ministro Gilmar Mendes, presidente da Comissão de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apresentou manifestação pela inadmissibilidade e inconveniência do cancelamento do referido verbete vinculante. Eu, então, proferi um despacho encaminhando o parecer, o feito, um feito administrativo à Procuradoria. Então, ato contínuo, o Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, apresentou o parecer pela rejeição da presente proposta com a seguinte ementa: direito constitucional, proposta de cancelamento de súmula vinculante, defesa técnica, processo administrativo disciplinar, desnecessidade, reiteração e improcedência. Não é possível vincular de modo a priorístico a defesa técnica ao conteúdo do direito à ampla defesa dotado de estrutura principiológica. 2. A indispensabilidade do advogado à administração da justiça, ainda que em acepção ampliada, não acarreta a obrigatoriedade da defesa técnica em todos os processos, seja em sede jurisdicional, seja em sede administrativa. Parecer pela improcedência do pedido, reiterando-se no mais os termos da manifestação anteriormente ofertada. Na sequência, os autos vieram conclusos à presidência, este é o relatório.
Então, senhor presidente, o voto que eu ofereceria à apreciação do douto plenário é o seguinte: bem analisados os autos, estou entendendo que a proposta de cancelamento de súmula vinculante deve ser rejeitada. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil busca refutar neste ato cada um dos fundamentos que, segundo alega, serviu de base para o julgamento do recurso extraordinário 434059 do Distrito Federal. Naquela sentada, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, concluiu que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal. Também acolheu a proposta do ministro Gilmar Mendes de sumular de modo vinculante esse entendimento. Digo eu ainda, pois bem, o mero descontentamento ou divergência quanto ao conteúdo do verbete vinculante não propicia a reabertura das discussões sobre tema já debatido à exaustão por esta Suprema Corte. Ademais, na linha do que foi observado pelo presidente da Comissão de Jurisprudência do STF e também pelo ilustre Procurador-Geral da República, ressalto que, para admitir-se a revisão ou cancelamento de súmula vinculante, é necessário que seja evidenciada a superação da jurisprudência da Suprema Corte no trato da matéria, que haja alteração legislativa quanto ao tema ou ainda modificação substantiva de contexto político, econômico ou social. O proponente não demonstrou a presença dos aludidos pressupostos de admissibilidade e ainda não se desincumbiu da exigência constitucional de apresentar decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal que demonstrem a necessidade de alteração ou cancelamento do teor redacional da súmula vinculante 5, o que também impossibilita a análise da presente proposta. Eu estou, então, votando pela rejeição e aduzindo o seguinte: quer dizer, o que o nobre proponente, agora, o proponente, que é o Conselho Federal da Ordem, por meio do advogado que fez uma brilhante sustentação, o que pretende, portanto, esse proponente é rediscutir a matéria que já foi decidida por unanimidade no passado, diria eu, relativamente recente, por esta Corte. Mas eu me lembro, assim, de memória, que durante as discussões em plenário, e eu participei dessas discussões, o que se frisou com muita ênfase foi que não estava proibida a participação do advogado nos processos administrativos disciplinares. O que era importante é que a administração oportunizasse a presença desse advogado, que cientificasse o servidor disto, e aí sim ficaria a opção do servidor contratar ou não o advogado para defendê-lo. Lembro-me também que este argumento, agora levantado pela digna ministra advogada-chefe da AGU, que naquele momento foi aventada a hipótese de se eventualmente anular, se decidisse no sentido contrário, milhares ou dezenas de milhares de procedimentos administrativos em curso e até alguns já terminados. Me lembro também que durante as discussões levantou-se esse argumento que também foi ventilado da tribuna pela ministra-chefe da AGU, no sentido de que a lei dos juizados especiais, do habeas corpus e da própria Justiça do Trabalho, pelo menos nos primeiros momentos, não se exige a presença do advogado. Estava consultando a Lei 1099 agora, neste momento, que é a Lei dos Juizados Especiais, e o artigo 9º estabelece que nas causas que sejam iguais ou menores a 20 salários mínimos, não se exige a presença do advogado, faculta-se a presença do advogado. Então, com esses elementos que eu trago, assim, numa singelíssima e apertada síntese aos eminentes pares, eu estou votando pela rejeição da proposta, louvando o Conselho Federal da Ordem com a preocupação no sentido de garantir-se a mais ampla defesa
enfim, de todo cidadão brasileiro, especialmente o servidor público. Pois não. Presidente. Antes de o ministro Marco Aurélio vai dar a palavra e depois eu colho o voto de Vossa Excelência. Por favor, ministro Marco Aurélio com a palavra. Presidente, 2 dados cronológicos são, para mim, de importância maior. O primeiro dado, o nosso verbete, ele foi editado em 2008, mais precisamente na sessão plenária de 7 de maio de 2008. Esse verbete, ele implicou a superação de um outro verbete, do verbete do Superior Tribunal de Justiça, que foi mencionado da tribuna por um dos subscritores do pedido formalizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o professor doutor Romeu Felipe Bacelar Filho. O que havia até então? Uma jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela rigidez da legislação federal, e quase sempre, quando nós cogitamos direito de defesa, nós temos envolvidas normas instrumentais comuns, não diretamente a Carta da República, que é a lei das leis, né? Um verbete 343 que revelava: é obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo. Parou aqui o superior? Não. Do processo administrativo disciplinar. Esse é o primeiro dado. Segundo dado, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil veio a peticionar, pleiteando o cancelamento do verbete número 5 da súmula vinculante do tribunal, 2 meses, perdão, 2 meses, sim, pensei que tivéssemos aqui a unidade ano, são 2 meses mesmo, 2 meses, 6 dias após a publicação desse mesmo verbete. Presidente, o contexto e essa discussão que se trava no reexame da matéria, né, é conducente a nos cobrar um cuidado maior na edição de verbete vinculante. É conducente a observarmos, mais e mais a Carta da República no que vincula a edição de verbete vinculante a reiterados pronunciamentos do tribunal. Aí eu fui, presidente, busquei para saber quais teriam sido os precedentes a motivarem essa decisão. Houve referência ao que decidido pelo tribunal no recurso extraordinário 434059, justamente o precedente que ensejou a edição desse verbete. Aludiu-se também, isso está a seguir ao verbete, aludiu-se também ao pronunciamento no mandado de segurança 24.961, que, como também foi ressaltado da tribuna, versou um tema que nada tinha a ver não era disciplinar, era tomada de decisões. O processo administrativo disciplinar. Era tomada de contas especial. Cuidava, né, a questão envolvia tomada de contas pelo Tribunal de Contas da União. E aí se fez referência, né, e não chego ao ponto de dizer que hoje nós temos, né, advogados virtuais, mas temos sessões virtuais no julgamento das causas. Já não aludo à atuação do relator como um verdadeiro senhor
né, do desfecho do conflito de interesse, se fez alusão também a 2 precedentes, mas 2 precedentes formalizados numa dinâmica maior, que é a dinâmica relativa à apreciação de agravo, hoje é agravo interno, à época agravo regimental, que, pelo que nós imaginamos e nós vemos, né, é procedido esse julgamento praticamente, principalmente hoje com as sessões virtuais, né, em que se tem, inclusive, a tomada da omissão do integrante do colegiado como acompanhar o relator, né, principalmente nas sessões virtuais. Então, para mim, já procede em si o vício de forma. Nós não tivemos à época, e eu somei o meu voto, creio que estava presente, porque não costumo faltar às sessões do tribunal, somei o meu voto, né, à visão daquele que propôs a edição desse verbete. Agora, há mais, presidente. Nós vivemos ares democráticos por excelência, os ares advindos da carta que Ulisses Guimarães apontou como cidadã, que deu uma ênfase maior aos direitos sociais, que deu uma ênfase maior aos direitos fundamentais, versando esses direitos até mesmo antes, numa opção, portanto, pelo privado, antes de versar a carta à estrutura do Estado. E aí nós notamos preocupação quanto ao devido processo legal legislativo, devido processo legal administrativo e devido processo legal judicial, cogitando-se do contraditório e do contraditório com os meios próprios a esse mesmo contraditório. Sabemos, e também foi ressaltado da tribuna, que o direito, e eu dizia isso e contestava-me o ministro Eros Grau, é uma verdadeira ciência, possuindo princípios, possuindo títulos, expressões e vocábulo com sentido próprio, né? E que é importante o domínio desse mesmo direito para ter-se uma defesa real, quer se trate de processo judicial, jurisdicional ou de processo administrativo. O que nos vem da Constituição? Que o Estado está compelido a proporcionar aos menos afortunados, aqueles que não podem contratar advogados sem prejuízo da própria subsistência, assistência judicial, não, assistência jurídica, gênero, e em capítulo que não está inserido no corpo alusivo ao judiciário, em seção, para melhor ser preciso, em seção que não está no capítulo que versa o judiciário, nós temos que o advogado é indispensável. A administração da justiça gênero não chega ao ponto. Por isso eu fiz a colocação, indagando a Vossa Excelência se o Conselho estava a pleitear a edição de um verbete em sentido diametralmente oposto ao teor do verbete número 5. Não chego ao ponto de dizer que no processo administrativo há de se exigir que o envolvido, para atuar diretamente, tenha capacidade postulatória. Não é isso. Mas não posso, não bastasse o vício de forma a que me referi, quanto aos precedentes que desaguaram na edição desse verbete, não posso desconhecer esse contexto
o contexto segundo o qual, tanto quanto possível, aquele que corre o risco, como ressaltou o vice-procurador-geral da República, que nos assiste, de perder a fonte da própria subsistência, ficando, inclusive, com um estigma pelo resto da vida, né? Não posso desconhecer que tudo recomenda, pelo menos, para que o processo administrativo não seja simplesmente inquisitorial, tudo recomenda que haja a participação de alguém que domine a ciência do direito. Por isso, presidente, reconhecendo que devemos ter um cuidado maior, né, na observância do que previsto na Constituição Federal sobre a edição de verbete vinculante, permito-me adiantar o voto no sentido da superação desse verbete, sem editar-se o novo verbete, ou seja, simplesmente cancelando-se e não se ressuscitando de imediato, porque não poderíamos fazer o verbete do STJ, simplesmente cancelando-se o verbete então, número 5. Vossa Excelência julga procedente o pedido de cancelamento. Sim, presidente. Ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminentes pares, me permite inicialmente saudar os ilustres advogados que ocuparam a tribuna, a ministra Grace, ministra-chefe da AGU, professor doutor Romeu Felipe Bacelar Filho, senhor procurador da República, que aqui representa o Ministério Público Federal. Cumprimento também o ministro Ricardo Lewandowski pelo voto introdutório que acaba de proferir. E, da minha parte, senhor presidente, me permite inicialmente enfrentar uma circunstância que permeou uma das sustentações orais e que diz respeito à viabilidade ou não de conhecer do pedido de cancelamento. Eu apenas me refiro a isso para afastar qualquer objeção a esse conhecimento, dizendo que quando do julgamento da proposta de súmula vinculante 13 e da proposta de súmula vinculante 54, que tinha por objeto o cancelamento ou a revisão, e respectivamente das súmulas vinculantes 11 e 25, o plenário desse tribunal, acolhendo proposta do eminente presidente, assentou em 24 de setembro de 2005 que, para admitir-se a revisão ou cancelamento de súmula vinculante, é necessário que seja evidenciada a superação da jurisprudência do Supremo Corte no trato da matéria, alteração legislativa quanto ao tema ou ainda modificação substantiva de contexto político, econômico e social. Estou reproduzindo o que lá se assentou. Digo, então, em que pese haver diversas decisões aplicando e, portanto, como seria e é compreensível, mantendo o entendimento consagrado na súmula vinculante 5, cujo cancelamento aqui se pleiteia, este mesmo Supremo Tribunal Federal, em vários julgamentos, afastou a incidência da súmula vinculante 5 para apuração de infração disciplinar, nomeadamente no âmbito da execução penal. Da ministra Rosa Weber, a guisa de exemplo, cito a reclamação 8.830, julgamento de 23 de fevereiro de 2016, perante a primeira turma, onde se assentou a jurisprudência da Suprema Corte, já indicou a inaplicabilidade do verbete da súmula vinculante 5 aos processos disciplinares administrativos para cometimento de falta grave. Nessa direção, também localizei, e me permito citar, da segunda turma, a reclamação 9.340, em sede de agravo regimental, o relator, ministro Ricardo Lewandowski, julgamento em 26 de agosto de 2014. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que a súmula vinculante 5 não é aplicável em procedimentos administrativos para apuração de falta grave em estabelecimentos prisionais. Da lavra de Vossa Excelência, senhora presidente, a reclamação 18.824,
julgada perante a segunda turma em 4 de novembro de 2014, em que o tema também foi ferido. Portanto, eu entendo que esses julgamentos, nem todos uníssonos, mas indicam que o tema abre espaço para debate, para rediscussão e para eventual cancelamento. Portanto, ainda que não haja uma preliminar formalmente aduzida ou deduzida, eu estou partindo, tal como já houve no exame que me antecedeu, para a análise da possibilidade de cancelamento do verbete da súmula. E adentrando ao mérito, senhor presidente, eu registro inicialmente que o ajuste da jurisprudência parece ter acompanhado o alcance dado ao princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelas organizações internacionais de direitos humanos. E aqui na declaração de voto, que vou juntar aos autos, faço referência a diversos casos apreciados pela Corte Europeia, Young versus United Kingdom, caso 7.601 de 76, Black versus United Kingdom, caso 56.745, ano 2000, entre outros, que aqui estou citando, nos quais a Corte Europeia de Direitos Humanos reconheceu que sanções disciplinares graves aplicadas a prisioneiros atraem de modo integral o direito à assistência legal. Cito obra doutrinária publicada na Revista de Ciências Criminais, de autoria de Pralou Dupuy, sobre a Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos dos Homens e do contencioso da repressão disciplinar, diversos trechos que indicam nessa construção doutrinária deste direito à assistência legal. Colho nesta mesma linha no cenário internacional indicação da Assembleia Geral das Nações Unidas, que em dezembro de 2013 aprovou as diretrizes e os princípios de acesso à assistência legal em sistemas de justiça criminal, as quais, em sua recomendação número 6, exorta os Estados. E aqui faço toda a reprodução, mencionando de novo o direito à assistência legal. Registro ainda, nesta declaração de voto, que a base legal sobre a qual se assentaram as interpretações é consentânea com a definição constitucional do direito à ampla defesa. Assim, por exemplo, o artigo 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos reza, e aqui o que dispõe esse artigo 6º eu reproduzo, é um longo artigo com diversos itens, incisos e alíneas, apenas me refiro à letra C, defender-se a si próprio, ou ter assistência de um defensor da sua escolha, e se não tiver meios para remunerar um defensor, poder ser assistido gratuitamente por um defensor oficioso, quando os interesses da justiça o exigirem. E na mesma direção, cito ainda o artigo 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. São, no artigo 14, também diversos itens e alíneas, e indico na letra D o direito de estar presente no julgamento e, é uma conjuntiva, e de defender-se pessoalmente ou por intermédio de defensor de sua escolha. E assim por diante, reproduzo nesta linha todo o dispositivo. Para dizer, enfim, que a experiência comparada tem estendido aos procedimentos disciplinares penitenciários as garantias processuais. Cito da Suprema Corte do Canadá, do Tribunal Constitucional da Espanha, diversos casos que aqui menciono, para dizer que ali se reconhece aos presos submetidos a regime disciplinar sancionatório as mesmas garantias do processo penal. Ora, eu estou a dizer isso porque localizo, não apenas na jurisprudência comparada, como na doutrina brasileira, uma tendência, e portanto observável no direito brasileiro, de aproximação entre o processo administrativo disciplinar e o processo penal. E, sob essa perspectiva, é digna de nota a posição do Tribunal Constitucional Espanhol, que na sentença 74 de 2004, assentou um dever de motivar a recusa ao direito de assistência letrada, essa expressão entre aspas, por parte de militar que respondia a processo disciplinar.
Estou a dizer isso porque entendo que o caso dos militares é relevante para demonstrar que, não raro, as sanções de cunho administrativo assumem características muito próximas às de sanções penais. Essa proximidade se dá, pelo menos à luz de 3 critérios pelos quais as garantias penais devem ser estendidas aos acusados administrativos, e cito precedentes nessa linha também da Corte Europeia de Direitos Humanos. São os 3 critérios: qualificação dada aos fatos pelo direito interno, a própria natureza da infração e o grau de severidade da sanção aplicável ao acusado. Da Corte Constitucional, da Corte Suprema do Canadá, cito o caso Howard versus Établissement de Stony Mountain, caso julgado em 1985, aonde aquela Corte Federal estabeleceu critérios semelhantes a esse que acabo de me referir, como, por exemplo, a gravidade da acusação, a probabilidade de que apenas questões de direito sejam suscitadas, a capacidade do acusado formular sozinho sua defesa, as dificuldades em matéria processual, a necessidade de obter uma decisão num prazo curto e o dever de equidade entre os prisioneiros e demais funcionários do estabelecimento prisional. A riqueza da casuística coletada da experiência internacional está a revelar grande espaço de conformação do chamado direito à assistência legal, aos procedimentos disciplinares e ao direito administrativo sancionatório. E mesmo para as sanções aplicáveis sobre o regime disciplinar dos militares, a solução aventada pela súmula vinculante não realiza distinções, e aqui cito da palavra de Vossa Excelência, senhor presidente, o recurso ordinário em sede de agravo 756-614 do julgamento de 4 de novembro de 2013. Portanto, impende, sem deixar em clausura plebiscitária o tema, dar um passo adiante nessa linha de coerência que reconhece o direito à defesa ao defender-se em processo disciplinar. E parto também do ponto de vista que as súmulas vinculantes acabam, e aqui utilizo uma expressão cunhada pelo professor Lênio Streck, acabam por colocar um selo jurídico em conquistas hermenêuticas, e logo é preciso ter cautela a fim de evitar que o enunciado sumulado acabe por se autonomizar. É certo, continuo, que a adequada interpretação da súmula sempre depende dos casos que lhe deram origem. No que tange particularmente a súmula vinculante 5, cumpre registrar que o principal precedente utilizado foi o recurso ordinário 434-059, relator, eminente ministro Gilmar Mendes, perante o Pleno, de 12 de setembro de 2008. Naquela oportunidade, o tribunal definiu o direito à defesa consagrado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, como consistindo no direito de informação, manifestação e no direito de ver seus argumentos considerados. Assim, se garantidos tais direitos, não se poderia falar em ofensa ao princípio da ampla defesa. Tal decisão, seja por sua erudição, seja pela riqueza de detalhes com que arguiu cada um dos pontos apresentados no recurso, mostrou-se adequada àquele caso. Da mesma forma, essa orientação, posteriormente sedimentada no verbete sumulado, serviu como razão de decidir em diversos outros precedentes dessa Corte. Não há que se falar, portanto, em correção da solução adotada relativamente aos casos em que foi empregada. Todavia, com a devida vênia do eminente ministro que hoje relatou e votou nessa direção, inclusive como decorrência da apresentação, quando na presidência, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, considero que as exceções reconhecidas e, assim, o alcance possível de ser atribuído o direito à ampla defesa, à luz do indicado na jurisprudência comparada, permite compreender que o verbete sumular pode, de fato, prejudicar eventual aperfeiçoamento da compreensão do tribunal sobre a matéria. E, por isso, entendo que o elastecimento do alcance do direito de defesa alcança mesmo respaldo no próprio texto constitucional que reproduzo artigo 5º, inciso 55 e artigo 133. Ademais, a Lei 9.784 de 99
prevê em seu artigo 3º, inciso 4º, direito de fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. E ali reconheceu ao legislador espaço para a conformação de situações em que a presença do advogado poderia ser considerada obrigatória. Noutras palavras, inexiste vedação constitucional para reconhecer o direito à assistência legal obrigatória no âmbito do processo administrativo disciplinar. Assim, na espacialidade que se abre com o cancelamento da súmula em tela, entendo que descortinar-se-á a possibilidade de uma casuística de graduação sem ofensa a direitos fundamentais, nem violação das prerrogativas da administração. Compreendo, e cito novamente o professor Lênio Streck, que a súmula deve contribuir para a formação de uma cultura jurídica que respeite a integridade do direito e a institucionalização de uma tradição. E por essa razão, em vista de um espaço ainda não sedimentado de conformação de um direito fundamental, considero que o debate acerca do alcance do direito à assistência legal deve ser possível nas vias ordinárias. Razões pelas quais, então, senhora presidente, renovando todas as vênias, voto pela proposta, pelo acolhimento da proposta e, portanto, pela procedência da proposta que indica o cancelamento da súmula vinculante 5. É como voto, creio que, aderindo à divergência já inaugurada pelo ministro Marco Aurélio. Eu iria abrir a divergência, mas nada melhor do que estar ao lado da própria divergência. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a presença honrosa para esse tribunal do eminente professor Romeu Felipe Bacelar Filho, e igualmente da sustentação sempre proficiente da doutora Grace Mendonça. Eu ouvi com atenção a notável, eu diria, sustentação do eminente representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Eu teria uma certa hesitação em equiparar em plenitude o processo judicial ao processo administrativo, presidente, entre outras razões, porque, em última análise, o processo administrativo é passível de revisão judicial. Portanto, eu acho que a equiparação não pode ser plena, embora eu ache que o processo disciplinar, sob certos aspectos, deve ter, sim, o direito sancionatório, em geral, mesmo administrativo, deve observar certas cautelas típicas do processo penal. Mas essa é a primeira observação. A segunda, presidente, não está aqui em discussão, eu penso, a formulação em si da súmula no seu momento originário. Quer dizer, eu acho que o que justifica a revisão de uma súmula é ou a mudança da jurisprudência, ou a mudança da legislação, ou a mudança de uma certa percepção do direito em relação àquele fenômeno. E, para ser franco, embora tenha ouvido com a máxima atenção a divergência tanto do ministro Marco Aurélio quanto do ministro Luiz Edson Fachin, eu não me convenci que tenha ocorrido esta mudança no direito lato sensu, seja na legislação, seja na jurisprudência, seja na percepção da sociedade. O ministro Luiz Edson Fachin, no seu voto elaborado com o esmero de sempre, um voto cosmopolita, porque traz uma quantidade relevante de decisões internacionais, na parte em que ele reabre a discussão, sustentando que o Supremo Tribunal Federal, posteriormente à súmula, teve novas decisões a respeito, os precedentes que Sua Excelência menciona aqui dizem respeito à falta grave cometida no âmbito do sistema penitenciário. E aí, eu acho que ele tem toda a razão. Nestes casos, eu acho que a defesa técnica é imprescindível, porque a falta grave pode importar em regressão de regime, pode importar em perda dos dias remidos, e, portanto,
eu acho que ali tem uma conotação administrativo-penal, do ponto de vista material, relevante. De modo que eu acho que as decisões citadas pelo ministro Fachin, elas estão corretas, mas eu não acho que elas tenham importado em mudança de jurisprudência, porque a súmula se refere ao típico processo administrativo disciplinar no âmbito da administração pública e não propriamente no âmbito de infrações do sistema penitenciário. Portanto, presidente, eu acho que não houve mudança de jurisprudência, nem vislumbro, com todas as vênias e apesar do brilho da sustentação e dos votos que me antecederam, uma mudança que me animasse a mudar uma súmula. Eu acho que a súmula deve ser tratada ainda com mais cuidado do que nós tratamos a jurisprudência, porque se uma súmula não se firmar como precedente, é claro que, eventualmente, se houver uma mudança relevante, a gente tem que alterar a súmula. Mas a súmula deve ter um certo grau de estabilidade, e uma estabilidade que só deve ser removida por fatos suficientemente relevantes que eu não vislumbro aqui neste caso. De modo que, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Marco Aurélio e ao eminente ministro Luiz Edson Fachin, eu estou acompanhando a posição exposta com maestria pelo ministro Ricardo Lewandowski. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Teori Zavascki. Senhora presidente, os colegas são testemunhas de que eu tenho sido muito cuidadoso nos meus votos por ocasião de aprovação de súmula. E em muitas oportunidades eu tenho ficado vencido, porque considero que a edição de uma súmula vinculante, inclusive para se dar autoridade à súmula, é preciso que ela atenda requisitos importantes, aqueles requisitos que estão na Constituição. Esse mesmo cuidado, no meu entender, se deve dar em caso de revisão, ou modificação, ou cancelamento de súmulas. Aliás, a lei exige que, tanto para aprovação quanto para cancelamento ou modificação, haja um quórum de 2/3 do tribunal. De modo que eu penso que esse cuidado também tem que ser tomado, sob pena de se negar a autoridade, sob pena de transformar a súmula vinculante num precedente qualquer, o que ele não é. Ele tem uma função importante no sistema, principalmente o de dar estabilidade e dar segurança às decisões. O que diz a súmula número 5? A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. É isso que ela diz. A jurisprudência do Supremo, depois da aprovação da súmula, não produziu, que eu saiba, nada que possa colocar em dúvida a rigidez dessa súmula. Essa súmula tem sido observada, ela pode não ter sido até uma melhor interpretação do sistema, mas a verdade é que ela foi editada, ela está sendo aplicada, nós não temos mais discutido isso, e ela fixou um norte. Essa súmula não está dizendo que está se eliminando o direito de defesa, e inclusive o direito de se defender por advogado. Ela não está eliminando esse direito. O que ela está dizendo é que não é obrigatória a presença do advogado. Se nós dissermos que essa súmula ofenderia a Constituição, nós teríamos mais razões para dizer que também ofenderia a Constituição aquelas normas que, em processo judicial, dispensam a presença de advogado, como foi salientado aqui. Corre há muito tempo no processo trabalhista, nos juizados de pequenas causas, nos juizados especiais federais, que não são só pequenas causas, são grandes causas, e até no âmbito penal em certas ocasiões. Sinceramente, eu não vejo essa que decorra do direito à indispensabilidade do advogado como órgão essencial à justiça, que não se possa relativizar.
o próprio advogado da tribuna, o professor Romeu, mostrou que a justiça, afinal de contas, não é apenas a justiça que se pratica no âmbito da jurisdição, se pratica no âmbito do processo administrativo e se pratica, segundo as palavras do professor Romeu, também nos clubes sociais e até no âmbito familiar. O que não significa dizer, certamente não foi isso que o professor quis dizer, que também nesses ambientes o advogado é indispensável. Então, nós temos que relativizar as coisas. Eu não vejo nos dizeres da súmula uma inconstitucionalidade que permite, que imponha uma revisão dessa súmula. E, como observou o ministro Barroso, é preciso considerar também, e acho que o ministro Ricardo também falou nisso, é preciso considerar que os processos administrativos estão sujeitos, as decisões estão sujeitas a ampla revisão no âmbito jurisdicional, onde sim haverá a defesa técnica necessária. Por outro lado, simplesmente cancelar essa súmula, conforme a proposta feita pelo ministro Marco Aurélio e pelo ministro Fachin, nesse momento seria restaurar uma situação de insegurança total. Quer dizer, nós simplesmente devolveríamos à jurisdição normal uma discussão que a súmula buscou eliminar. Nós vamos operar no sentido oposto àquilo que é a finalidade de uma súmula vinculante. Por todas essas razões, eu adiro à posição iniciada pelo ministro Ricardo e secundada pelo ministro Barroso, no sentido de indeferir esse pedido. Pois não, agradeço, Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio e também ao ministro Edson Fachin para acompanhar o voto do ministro Lewandowski pelos fundamentos de Sua Excelência e com as achegas trazidas pelo ministro Luiz Roberto e pelo ministro Teori Zavascki, destacando que no precedente citado por Sua Excelência, ministro Fachin, de fato, ali se tratava de um agravo regimental em reclamação vinculada ao processo penal, especificamente execução penal, artigo 59, no que tange ao procedimento administrativo disciplinar concernente à primeira fase. Um agravo regimental em que eu propus, e a turma me acompanhou, a manutenção da decisão monocrática da ministra Ellen Grace a respeito, afastando a pretensa afronta da súmula 5 dessa corte. Eu, por isso, voto no sentido do não cancelamento. Pois não, agradeço, Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, Igreja Corte, os representantes do Ministério Público, senhores advogados, estudantes aqui presentes. Senhora presidente, eu fico um pouco mais confortável porque eu não participei da discussão, aliás, muitos aqui não participaram da discussão da edição dessa súmula vinculante. A impressão que eu tenho é de que essa súmula vinculante, efetivamente, ela foi editada de acordo com os velhos paradigmas do direito administrativo. Mas nós sabemos que hoje o Estado não pode tudo. Na verdade, hoje o Estado pode cada vez menos, sempre obedecidos os parâmetros constitucionais. E o que diz a Constituição? Eu vou ficar só na parte que interessa. Aos acusados em geral. Os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Ora, a expressão da Constituição, os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, significa dizer que toda vez que puder haver invasão na esfera jurídica de um acusado, ele tem que ter assegurado o contraditório e a ampla defesa. A própria Lei 8.112, ela estabelece, é assegurado ao servidor, e aqui nós estamos no campo do processo disciplinar, né, conforme a súmula destaca, que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, e a própria Lei 8.112, no artigo 156, destaca, é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procuradora, rolar, inquirir, etc.
Então, o que eu verifico, senhora presidente, que aqui nós estamos exatamente num campo de justiça. E nesse campo de justiça, quer a decisão seja administrativa, quer seja judicial, é preciso que se confira essas garantias a que a Constituição se refere. Tanto mais que hoje a hermenêutica constitucional ela reclama que haja uma máxima efetividade dos direitos fundamentais consagrados na Constituição, como só ser esse aqui. Por outro lado, eu também me impressionei muitíssimo com as digressões aqui feitas pelo ilustre representante do Ministério Público. Quer dizer, acenar com a possibilidade de uma revisão judicial ex post facto, depois dessa devastação da vida pessoal do servidor, é conferir-lhe um prêmio de consolação que não se sabe que dia vai terminar, tendo em vista que, infelizmente, os processos demoram muitíssimo. E, por fim, senhora presidente, eu gostaria também de fazer aqui uma confissão de que eu participei. Eu não participei da súmula 5, mas participei da súmula 343 do STJ. E essa súmula teve como essência, que parece que não foi o caso da súmula 5 aqui, teve como essência o mandato de segurança, que foi assim emendado: mandato de segurança, processo administrativo, disciplinar, cerceamento de defesa, ausência de advogado constituído e de defensor dativo. A presença obrigatória de advogado constituído e defensor dativo é elementar mesmo da garantia constitucional do direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, quer se trate de processo judicial ou administrativo, porque tem como sujeitos não apenas litigantes, mas acusados num sentido geral. E é com esses fundamentos, senhora presidente, pedindo vênia às opiniões já manifestadas, que eu voto pelo cancelamento da súmula. Ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, o debate realmente ele é muito instigante. Eu tive a oportunidade de defender a súmula em 2008 na tribuna, a mesma posição que hoje a ministra doutora Grace defendeu. Mas realmente aquilo que trouxe não só a este plenário os argumentos trazidos pelo doutor Bacelar, mas também, e para mim principalmente me tocou, a manifestação do vice-procurador-geral da República no tocante a essa realidade de nós termos na sindicância inicial e depois que pelo artigo 144 do Estatuto, 145 do Estatuto dos Servidores Públicos, a Lei 8.112 de 1990, a sindicância pode aplicar a penalidade de advertência e a aplicação da penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. Acima disso, tem que se instaurar o processo administrativo disciplinar e que a própria legislação, em artigos subsequentes, diz que terá acesso à ampla defesa. A ampla defesa e a todos os recursos a ela inerentes. Artigo 153. Há uma abertura de um processo administrativo disciplinar com o início de um inquérito, depois um relatório da comissão de sindicância e o julgamento pela autoridade superior. E como também disse Sua Excelência, só ia acontecer da autoridade superior praticamente simplesmente acatar aquele parecer, adotando os próprios fundamentos daquela comissão. E chama a atenção de todos nós que esse sistema já realmente é arcaico e deveria ser alterado por lei, porque realmente é um tribunal ad hoc. E veja que, entre outras consequências, a demissão do servidor público pela Lei Complementar 6490, a Lei das Inelegibilidades, no seu artigo 1º, inciso 1, letra O, leva à demissão de um servidor público a sua inelegibilidade por 8 anos. Por 8 anos. Então, realmente, são consequências que afetam várias esferas da vida deste cidadão. Por outro lado, compeli-lo
a nomear um defensor, na sua impossibilidade, dever-se-ia dar ao acusado ou ao inquirido na comissão de sindicância, no processo administrativo disciplinar, um advogado dativo. E talvez até daí a necessidade de um custo, de uma despesa, porque evidentemente não poderia ser um advogado da União, um advogado do Estado, um advogado do município, porque haveria eventualmente conflitos de interesse. Mas tudo isso que estamos aqui a debater, senhora presidente, eu penso que deve ser uma reflexão para ser colocada e levada ao parlamento e à sociedade brasileira. E, eventualmente, até a Procuradoria-Geral da República, na ótica colocada pelo eminente vice-procurador-geral da República, eventualmente até provocar, do ponto de vista do passar do tempo, uma necessidade de uma interpretação conforme a esta legislação da Lei 8.112, porque realmente é um caráter inquisitorial, é a própria comissão que faz o inquérito, que depois faz o relatório para a autoridade competente realizar o julgamento, a autoridade superior. Enfim, realmente há um caráter tanto quanto medieval. Todavia, esse debate praticamente já se encontra superado com o número de votos que temos, porque precisaríamos ter 8 votos para a alteração da súmula ou o seu cancelamento. Na medida em que já temos 3 colegas que votaram, e na perspectiva que disse o ministro Teori Zavascki, eu também tenho atuado dessa forma, já votei nesse plenário várias vezes, até vencido em algumas, muitas vezes vencido, muitas delas na honrosa companhia do ministro Teori, no sentido de não aprovarmos súmulas vinculantes, de refletirmos mais. E este caso talvez seja um caso que realmente, e veja que já temos aí 3 votos no sentido do cancelamento da súmula, votos com subsídios extremamente e com argumentos extremamente, fundamentos extremamente relevantes, o ministro Marco Aurélio, o ministro Luiz Edson Fachin e o ministro Luiz Fux, que agora votou. Então, realmente, tudo isso nos leva à reflexão. Mas, por hora, eu vou manter a súmula, mas fazendo esse obter dictum. Seja uma reflexão no sentido de que, realmente, o parlamento deve refletir e a sociedade refletir sobre esse sistema de processo administrativo disciplinar, hoje colocado na Lei 8.112, que tem essa característica inquisitorial, seja eventualmente através de um outro instrumento processual que a própria Procuradoria-Geral da República pode provocar esta Corte, é legitimada a fazê-lo, e então debatemos isso num processo mais dialógico, num instrumento processual que permita um olhar mais amplo do que o limitado processo de revisão de uma súmula vinculante. Mas tivemos aqui um debate realmente importante e uma reflexão que fica a todos nós colocada. Eu, no momento, apesar de muito sensibilizado pelas manifestações, pelas consequências do processo de demissão, que muito bem colocou o vice-procurador-geral da República, no atual momento eu vou me filiar à corrente que se formou no sentido de manter a súmula, mas ainda com dúvidas. Mantendo ela, mas com dúvidas, como colocou o ministro Teori Zavascki. Caso chama a atenção para nós refletirmos mais sobre a edição de súmulas. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Também, presidente, vou pedir vênias a divergência para acompanhar o voto do eminente ministro Lewandowski, e aqui por várias razões. Primeiro, que tínhamos já essa orientação diante da massa de casos, quando se pediu isso, número, inclusive, de processos que poderiam ser anulados. Por outro lado, o ministro Toffoli tocou num outro aspecto, que é a dificuldade, muitas vezes, de se ter o advogado à disposição, uma vez que muitos desses servidores precisariam de ter a assistência legal garantida, e isso é um problema. Aqui nós temos questões também de índole
corporativa que se manifesta tanto do lado dos advogados como do lado dos assistentes judiciais, dos defensores públicos. Eu me lembro que, quando presidente do CNJ, encetei um grande esforço no sentido de que se abrisse a possibilidade de participação ou desenvolvesse a advocacia voluntária. E nós tivemos dois grandes adversários. Um, a OAB, na época presidida pelo César Brito, e outro, os defensores públicos. Eu tive até uma conversa engraçada com eles no gabinete, presidente, porque chegou um momento em que eu perguntei quantos defensores públicos havia no Brasil. Cerca de 5 mil. Eu disse, só presos nós temos mais de 600 mil. Portanto, e vamos calcular que 90% deles são pobres. Claro que a família faz todo um esforço para, vendendo televisão, carro e tudo, atender pagando advogados particulares, porque os defensores públicos não conseguem atender a essa demanda. Chegou um momento que o diálogo ficou num impasse e eu disse para eles, e eles disseram, não, mas que se os senhores começam a fazer funcionar a advocacia voluntária e ela dá certo, nós retiramos um elemento de pressão sobre os governadores. Eu disse, vocês não se preocupem, há pobres para todos. Porque, de fato, se eles se dedicassem só à advocacia criminal, eles não dariam conta diante da massa de presos que nós temos aí. Tanto é que o ministro Lewandowski trabalhou nessa questão da audiência de custódia, para evitar exatamente a massa dessas pessoas, a maioria pobres, no caso das prisões em flagrantes que se convolam em prisão provisória. De modo que essa é uma questão extremamente delicada, e quando esse tema se colocou, realmente era esse o estado da arte. A própria legislação mais moderna tem permitido, até determinada alçada, que haja a defesa por parte do próprio interessado nos juizados especiais. E veja, isso não excluiu, tanto é que nós temos hoje, e é um bom resultado, a participação dos advogados nos juizados especiais, porque causas significativas hoje, essas homogêneas, transitam pelos juizados especiais, no caso federal, até 60 salários mínimos. Então, nós temos que ter essa perspectiva. Por outro lado, nós sabemos, nós temos experiência, por exemplo, do que acontece em São Paulo, com esse modelo misto hoje de defensoria pública, em que muitas vezes se reclama da má defesa propiciada por esses advogados indicados, de quando, em vez, temos discussões até em habeas corpus. E a Defensoria Pública de São Paulo, às vezes, aponta esse tipo de falhas. Portanto, nós estamos aqui num mosaico de problemas, que recomenda algum tipo de cuidado nesse movimento. E não esqueçamos, o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa. É um tipo, tanto é que a doutrina chama de ação popular. Tanto é que nós discutimos na turma a possibilidade do recurso ser interposto, pela própria parte, não por advogado, ou por advogado. Em suma, é um tema complexíssimo. Eu me lembro que na Alemanha tem esse debate sobre proteção judicial efetiva, e uma das queixas na Alemanha é de que os professores primários, eram litigantes contumazes, porque sabem escrever, e de vez em quando se apaixonam por determinadas causas, sem socorrer-se de advogado. Então, a mim me parece que, no caso específico, sem embargo de se ter que pensar, como disse o vice-procurador-geral e agora o ministro Toffoli, de se pensar numa estruturação, uma reestruturação, mas aí eu diria do processo administrativo. Aqui, há muito tempo, se percebe que há problemas. O próprio modelo de designação da comissão de inquérito talvez devesse ser revisitado. Talvez se ter realmente uma comissão com maiores garantias. Porque o que acontece? A autoridade líder do órgão designa a comissão. Servidores estáveis. Mas só. Nada garante que não haja já aqui uma escolha com um viés desviado, com alguma intencionalidade de caráter negativo. Mas veja, portanto, o tema é mais complexo e talvez nós estejamos fazendo até sugestões ao legislador
para que revisite o tema e dê uma nova estrutura ao próprio processo administrativo. Porque, de fato, o problema começa aqui, talvez menos na defesa, mas na designação dessa comissão, que atua com esse caráter inquisitorial no início, não é? Mas designada pela autoridade do órgão, não é? O chefe do órgão, e isto pode ser suscetível de conspurcar aquilo que nós chamamos o princípio do juiz natural, né? Se transpusermos isto para o âmbito do processo administrativo, julgamento por uma autoridade imparcial. Veja que os problemas, portanto, se aprofundam se nós formos fazer uma viagem mais alongada no tempo. De modo que eu mantenho, assumo, acompanho o interrelator. Ministro, agradeço a Vossa Excelência. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, a súmula vinculante número 5, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, prescreve que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. O egrégio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil postula o cancelamento desse enunciado sumular impregnado de eficácia vinculante em razão, segundo sustenta, de o seu conteúdo transgredir frontalmente o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. Para fundamentar o pleito deduzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o professor Romeu Felipe Bacelar Filho, advogado eminente e ilustre publicista, autor de conhecida e importante obra sobre o processo administrativo disciplinar, enfatiza na petição que subscreveu em nome da OAB Federal, com o objetivo de pedir o cancelamento da súmula vinculante número 5, que, aspas, a administração pública, no exercício de seu poder disciplinar, não tem o direito de legitimamente impor sanções punitivas aos agentes públicos, sem propiciar-lhes, primeiramente, a possibilidade de audiência sobre a imputação que lhes é feita e, segundo, o ensejo de participação crítica e ativa no procedimento probatório. E conclui, a defesa técnica, notadamente a partir da Constituição Federal de 1988, tornou-se obrigatório componente da ampla defesa com os meios e recursos inerentes. Só aquele que é o advogado, que efetivamente conhece o processo em sua complexidade, consideradas as várias razões de ordem jurídica que podem ser invocadas, como a prescrição, alegada ofensa ao princípio do juiz natural, respeito à garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Portanto, só o advogado, somente aquele que efetivamente conhece o processo em sua complexidade, haverá de desempenhar um trabalho que homenageie os direitos fundamentais. E em razão da fundamentação que desenvolve ao longo da sua petição, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil postula, portanto, o cancelamento da súmula vinculante 5 pelo fato de seu conteúdo contrariar o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. Senhora Presidente, sempre me preocupou o conteúdo normativo de que se acha impregnada a súmula vinculante número 5. Eu, pessoalmente, entendo que a observância dos direitos e garantias assegurados pela Constituição da República traduz fator de legitimação da atividade estatal, ainda mais quando o poder do Estado objetiva a imposição de sanção de natureza disciplinar a seus agentes e servidores. É por isso, senhora Presidente, que sempre tenho enfatizado
que a administração pública não pode, nos procedimentos administrativos perante ela instaurados, transgredir postulados básicos, notadamente como a garantia do due process, que representa uma indisponível prerrogativa de índole constitucional assegurada à generalidade das pessoas e não apenas aos agentes e servidores públicos. Tenho para mim que se impõe reconhecer, mesmo em se tratando de procedimento administrativo, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado de um lado e o indivíduo, inclusive o servidor, de outro. Cabe ter presente, bem por isso, na linha dessa orientação, que o Estado, por seus agentes ou por seus órgãos, não pode, em tema de restrição à esfera jurídica de qualquer pessoa, exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida imposta pelo poder público, de que resultem consequências gravosas no plano dos direitos e garantias individuais, exige a fiel observância do postulado do devido processo, consoante adverte e autorizado o magistério doutrinário, que eu aqui menciono, mas destaco, em particular, a obra monográfica do professor Romeu Felipe Bacelar Filho, Processo Administrativo Disciplinar, e de Vossa Excelência, senhora Presidente, ministra Carmen Lúcia, Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos, entre tantos outros autores eminentes. A jurisprudência dos tribunais, por sua vez, notadamente a do Supremo Tribunal, tem reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer pessoa, inclusive dos servidores públicos, rege e condiciona o exercício pelo poder público de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida ou não de caráter punitivo, notadamente porque o Estado, em tema de punições disciplinares, mas também de restrição a direitos, qualquer que seja o destinatário de tais medidas, não pode exercer a sua autoridade de modo excessivo, desconsiderando no exercício de sua atividade o postulado da plenitude de defesa. E, nesse sentido, como salientei, tem-se orientado o magistério jurisprudencial desta Corte. Isso significa, portanto, que assiste ao interessado, inclusive ao servidor público, mesmo em procedimentos de índole administrativa, inclusive naqueles procedimentos de caráter eminentemente disciplinar, onde a pública administração exerce uma típica jurisdição censória, assiste, portanto, ao interessado como direta emanação da própria garantia fundamental do due process, a prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, consoante prescreve a Constituição da República, no artigo 5º, em seus incisos 54 e 55. E, nesse sentido, eu menciono aqui jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, em particular, um acórdão de que se tornou redator o eminente ministro Gilmar Mendes, cuja ementa está assim redigida em seu item 3º: direito de defesa ampliado com a Constituição de 88, âmbito de proteção que contempla todos os processos judiciais ou administrativos e não se resume a um simples direito de manifestação no processo. Direito constitucional comparado,
pretensão à tutela jurídica que envolve não só o direito de manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição, aplicam-se a todos os procedimentos administrativos. O exercício pleno do contraditório não se limita à garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica. Mandado de segurança deferido para determinar a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa. Vê-se, portanto, que o respeito efetivo à garantia constitucional do due process, ainda que se trate de procedimento administrativo, especialmente aqueles de índole disciplinar, condiciona de modo estrito o exercício dos poderes de que se acha investida a pública administração, sob pena de descaracterizar-se com grave ofensa aos postulados que informam a própria concepção do Estado democrático de direito, a legitimidade jurídica dos atos e resoluções emanados do aparelho estatal, especialmente quando tais deliberações importarem em aplicação de sanções aos administrados e também aos servidores. E observo, senhora presidente, que esse entendimento, que valoriza a perspectiva constitucional que deve orientar o exame do tema em causa, tem o beneplácito de autores eminentes. E destaco, em particular, o magistério expendido pela eminente professora Ada Pellegrini Grinover, como assinalei em decisão por mim proferida como relator no MS 26.200. Diz a professora Ada Pellegrini Grinover: o coroamento do caminho evolutivo da interpretação da cláusula do devido processo legal ocorreu no Brasil com a Constituição de 88, pelo artigo 5º, inciso 55, que reza, artigo 5º, inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Assim, as garantias do contraditório e da ampla defesa desdobram-se hoje em 3 planos. Primeiro, no plano jurisdicional, em que elas passam a ser expressamente reconhecidas diretamente como tais para o processo penal e para o processo não penal. Segundo, no plano das acusações em geral, em que a garantia explicitamente abrange as pessoas objeto de acusação. E terceiro, no processo administrativo, sempre que haja litigantes. E é esta, diz a professora Ada, a grande inovação da Constituição de 88. As garantias do contraditório e da ampla defesa para o processo não penal e para os acusados em geral em processos administrativos já eram extraídas pela doutrina e pela jurisprudência dos textos constitucionais anteriores, tendo a explicitação da lei maior em vigor, natureza didática, afeiçoada à boa técnica, sem apresentar conteúdo inovador. Mas agora a Constituição também resguarda as referidas garantias aos litigantes em processo administrativo. E isso não é casual e nem aleatório, mas obedece à profunda transformação que a Constituição operou no tocante à função da administração pública, acolhendo as tendências contemporâneas do direito administrativo, tanto em sua finalidade de limitação ao poder e de garantia dos direitos individuais perante o poder, como na assimilação da nova realidade do relacionamento Estado-sociedade e de abertura para o cenário sociopolítico-econômico em que se situa, a Constituição de 1988 trata de parte considerável da atividade administrativa, do pressuposto de que o caráter democrático do Estado deve influir na configuração da administração, pois os princípios da democracia não podem se limitar a reger
as funções legislativa e jurisdicional, mas devem também informar a função administrativa. Nessa linha, dá-se grande ênfase no direito administrativo contemporâneo à nova concepção da processualidade no âmbito da função administrativa, seja para transpor para a atuação administrativa os princípios do devido processo legal, seja para fixar imposições mínimas quanto ao modo de atuar da administração. Na concepção mais recente sobre a processualidade administrativa, firma-se o princípio de que a extensão das formas processuais ao exercício da função administrativa está de acordo com a mais alta concepção da administração. Vale dizer, o agir a serviço da comunidade. O procedimento administrativo configura, assim, meio de atendimento a requisitos da validade do próprio ato administrativo. Propicia o conhecimento do que ocorre antes que o ato faça repercutir seus efeitos sobre os indivíduos e permite verificar como se realiza a tomada de decisões. Assim, o caráter processual da formação do ato administrativo contrapõe-se a operações internas e secretas, à concepção dos arcana imperii, dominantes nos governos absolutos e lembrados por Norberto Bobbio ao discorrer sobre a publicidade e o poder invisível, considerando essencial à democracia um grau elevado de visibilidade do poder. E conclui, assim a Constituição não mais limita o contraditório e a ampla defesa aos processos administrativos punitivos em que haja acusados, mas também estende as garantias a todos os processos administrativos, não punitivos e punitivos, ainda que neles não haja acusados, mas simplesmente litigantes. E litigantes existem sempre, que num procedimento qualquer surja um conflito de interesses. Basta que os partícipes do processo administrativo se anteponham face a face numa posição contraposta. Litígio equivale à controvérsia, à contenda e não à lide. Pode haver litigantes e usar sem acusação alguma em qualquer lide, como poderá haver também litigantes, não é, expostos a uma atividade persecutória da pública administração. E não foi por outra razão, senhora presidente, que este tribunal, ao examinar a questão da aplicabilidade e da extensão aos processos de natureza administrativa da garantia do due process, proferiu decisão que, consubstanciada em acórdão, assim, cuja ementa transcrevo, reflete a orientação que ora exponho nessa decisão. E eu destaco, em particular, um belo acórdão da lavra do eminente ministro Marco Aurélio, publicado na RTJ 156, página tal. Mas o fato é que o exame da garantia constitucional do due process permite nela identificar em seu conteúdo material alguns elementos essenciais à sua própria configuração, dentre os quais avultam, por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas. E aqui eu menciono o conteúdo material da garantia do due process, que se desenvolve em diversas faculdades. Vê-se, portanto, que o respeito à garantia do devido processo qualifica-se como prerrogativa jurídica intimamente ligada ao direito do interessado, à observância e ao respeito pelo poder público da fórmula inerente precisamente a esse postulado. E aqui também, não é, valho-me do magistério da doutrina e transcrevo aqui os ilustres autores que também versam o tema. E volto também a cuidar da matéria sob a égide da jurisprudência e, notadamente, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agora, cabe destacar, de outro lado, a indispensabilidade da presença do advogado na representação daquele que sofre persecução administrativa em sede disciplinar.
O Supremo Tribunal Federal, compreendendo a alta missão institucional que qualifica a atuação dos advogados e tendo consciência de que as prerrogativas desses profissionais existem para permitir-lhes a tutela efetiva dos interesses e direitos de seus constituintes, construiu importante jurisprudência que, ao destacar a vocação protetiva inerente à ação desses imprescindíveis operadores do direito, que são os advogados, tem a eles dispensado o amparo jurisdicional necessário ao desempenho integral das atribuições de que se acham investidos. Ninguém ignora, senhora presidente, ninguém ignora, mas eu acho sempre importante renovar essa proclamação, que cabe ao advogado, na prática do seu ofício, a prerrogativa que lhe é dada por força e autoridade da Constituição e das leis da República, de velar pela intangibilidade dos direitos daquele que o constituiu como patrono de sua defesa técnica, competindo-lhe, por isso mesmo, para o fiel desempenho do munus, de que se acha incumbido o pleno exercício dos meios destinados à realização de seu legítimo mandato profissional. A proteção, portanto, das prerrogativas profissionais dos advogados, considerada a finalidade que lhes dá sentido e razão de ser, compõem, em nosso sistema jurídico, o próprio Estatuto Constitucional das Liberdades e dos Direitos Fundamentais. E a proteção de tais prerrogativas, quando injustamente atingidas pelo arbítrio estatal, representa um gesto de legítima resistência à opressão do poder e à prepotência de seus agentes e autoridades. O Supremo Corte do nosso país já assinalou com particular ênfase ao destacar a essencialidade da intervenção profissional do advogado na apresentação e condução da defesa técnica de qualquer pessoa, inclusive de servidores públicos sujeitos à jurisdição censória, à persecução disciplinar em sede administrativa, mas já assinalou a Suprema Corte que o advogado, ao cumprir o dever de prestar assistência àquele que o constituiu, dispensando-lhe orientação jurídica perante qualquer órgão do Estado, converte a sua atividade profissional, quando exercida com independência e sem indevidas restrições ou intrusões, em prática inestimável de liberdade, qualquer que seja o espaço institucional de sua atuação, no âmbito do poder legislativo, na esfera do poder executivo ou no domínio do poder judiciário, ao advogado incumbe neutralizar sempre os abusos, fazer cessar sempre o arbítrio, exigir sempre respeito ao ordenamento jurídico e sempre velar pela integridade das garantias legais e constitucionais outorgadas àquele que lhe confiou a proteção da sua liberdade e de seus direitos. O exercício do poder-dever, ou até inverteria, do dever-poder de questionar, de fiscalizar, de criticar e de buscar a correção de abusos cometidos por órgãos públicos e por agentes e autoridades do Estado, e muitas vezes eles se manifestam em sede de procedimentos disciplinares, traduz prerrogativa indisponível do advogado, que não pode, por isso mesmo, ser cerceado injustamente na prática legítima de atos que visem a neutralizar situações configuradoras de arbítrio estatal ou de desrespeito aos direitos daqueles em cujo favor atua. Daí a observação feita pelo eminente professor Romeu Bacelar na petição da OAB Federal, em que postula o cancelamento do enunciado vinculante número 5, ao dizer que só aquele que é o advogado, que efetivamente conhece o processo em sua complexidade, haverá de desempenhar um trabalho que homenageie os direitos fundamentais. Por tal razão, senhora presidente, que o Supremo Tribunal Federal já advertiu por mais de uma vez que o Poder Judiciário, e não apenas o Poder Judiciário, mas qualquer das outras instâncias governamentais de poder, não pode permitir que se cale a voz do advogado, cuja atuação livre e independente há de ser
permanentemente assegurada pelos juízes e tribunais, sob pena de subversão das franquias democráticas e de aniquilação até mesmo dos direitos dos cidadãos e, no contexto que hoje se examina, dos direitos e garantias do próprio servidor público. E não exageraria, senhora presidente, se dissesse, e eu digo com absoluta convicção, que o respeito às prerrogativas profissionais do advogado constitui uma garantia da própria sociedade e das pessoas em geral, porque o advogado, nesse contexto, desempenha papel essencial na proteção e defesa dos direitos, garantias e liberdades fundamentais. E possíveis dificuldades, senhora presidente, possíveis dificuldades de ordem operacional, motivadas por dificuldades ou por obstáculos resultantes da nomeação de advogado dativo ou mesmo de defensor público, tais dificuldades não podem frustrar o cumprimento de cláusula constitucional assecuratória do direito de defesa, pois se trata de prerrogativa qualificada pela nota de sua fundamentalidade. Por isso, senhora presidente, por isso mesmo, e pedindo vênia a todos os que perfilham orientação diversa, eu entendo que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar ofende, vulnera, lesiona, transgride a Constituição da República. Por isso, pedindo respeitosa licença a todos os que pensam de forma diversa, notadamente ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, meu voto acolhe o pedido de cancelamento da súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, pedido este formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É o meu voto. Agradeço a Vossa Excelência. Queria, em primeiro lugar, louvar as sustentações orais. Nós tivemos aqui a doutora Grace, como sempre, e vou me valer da expressão do ministro Roberto Barroso, proficiente, como sempre, sempre atenta a tudo que é o munus que exerce, o ofício que exerce. Também a fala do vice-procurador, que aditou o parecer que, encartado nos autos, era no sentido da improcedência, e não posso deixar de relevar a sustentação oral do professor Romeu Bacelar, que tem uma das obras mais importantes sobre processo administrativo disciplinar do país, e isto antes muito desta súmula até. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil contou hoje com alguém que não fez uma defesa de um caso, mas a defesa de um princípio de que sou testemunha que, como professor, advogado e como cidadão, vem defendendo reiteradamente. Portanto, só por isso já se demonstra, ministro Celso, a imprescindibilidade do advogado, porque terem trazido os tais argumentos gerou o que poderia ser um julgamento até mais rápido, pela riqueza dos argumentos e dos fundamentos trazidos, um tão profícuo debate e solução. Tenho para mim que a súmula traz uma questão que não foi ventilada pela Ordem dos Advogados ao pedir o cancelamento e não revisão, é que o enunciado, como já foi aqui mais de uma vez lido, tem a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. E como posto e interpretado e como vem sendo aplicada, leva a uma interpretação que seria: mesmo se o servidor quisesse, num processo disciplinar, o precisasse de uma defesa técnica, não lhe foi dada a oportunidade, e não se pergunta se foi ou não, e se tem por válido aquele processo. Quer dizer, seria diferente afirmar o que a ministra Grace trouxe, que no habeas corpus também se admite a impetração independente da presença do advogado.
Mas, se o impetrante afirmar que precisa disso, nós temos uma mudança de situação e aí teremos nulidade. Aí eu faço a lembrança de uma das primeiras obras que a gente é obrigado a ler, ou pelo menos na PUC de Minas era obrigado a ler em Direito Constitucional, traduzido na literalidade. Nós dois, o vice-procurador e eu, estivemos na mesma classe tendo de ler o que foi traduzido como As Trombetas de Gideon, as Trombetas de Gedeão, que foi a grande mudança pela exigência do advogado para um preso, porque, segundo ele, era isso. Me deram o direito de defesa, eu não tenho conhecimento, claro que eu continuo preso. E isto mudou, não o direito penitenciário ou os direitos humanos naquele caso específico, mudou o direito constitucional. É exatamente este caso da Corte Suprema Americana que levou a julgamento e que concluiu exatamente no sentido de que não adianta apenas garantir que alguém possa se defender. É preciso que aquela pessoa possa contar com uma defesa técnica, uma defesa de quem sabe o que sabe. E por isso mesmo é que nos debates da Constituinte se chegou à conclusão que aos litigantes em geral, no processo judicial ou administrativo, fica garantida o devido processo legal, contraditório, todos os recursos saem ali inerentes, exatamente no sentido de propiciar o advogado, casado, portanto, com o 133 da Constituição, como imprescindível a prestação da justiça no sentido alargado, e aqui atingindo-se, portanto, os processos administrativos e judiciais. Quando se discutiu o que veio a ser esta súmula, e falo do recurso extraordinário julgado em 2008, 434.059, me lembro que num voto muito rápido eu dizia, naquele caso, que serviu de precedente, não se afirmava que não se tinha dado direito de defesa, que a falta do advogado não tivesse garantido a defesa porque não se cobrou naquela ocasião ou não se exigiu a presença do advogado para esse exercício, o que talvez tivesse mudado até o resultado daquele julgamento. De toda sorte, este foi um dos precedentes que foi citado como sendo necessário para que se levar à decisão de formalizar esta súmula vinculante. Eu tenho para mim que a defesa técnica é tão importante, isso há muito tempo, ministro Celso, que um dos modelos que nós todos, que fomos formados em Direito e advogados todos, é o do Sobral Pinto, que quando era indicado como advogado ad hoc, diferentemente de outros advogados, exigia que a audiência não seguisse, que, segundo consta, ele atravessava o corredor e era indicado como advogado da ativa naquele caso. Ele disse, eu preciso de tempo para estudar, porque só a presença do advogado sem conhecimento do processo não é suficiente para garantir a defesa técnica. E isso é que gera, então, depois, o advogado que indicado pede o adiamento da audiência e depois o advogado dito dativo e depois a própria formação da defensoria. Então, não tenho dúvida da necessidade da presença do advogado. Acho que o problema principal dessa súmula vinculante é exatamente porque, como ficou enunciada, leva a supor que, mesmo que se não ofereça ao servidor, no processo administrativo disciplinar, que ele tem direito ao advogado, o que ocorre no processo penal, por exigência até constitucional, acaba-se tendo julgamento sem que isso aconteça. E, neste caso, nós dissemos que a falta de defesa técnica por advogado não ofenderia a Constituição, quando, de fato, atende, porque o próprio servidor pode se considerar, e eu conheço mais de um caso, em que ele se afirma suficientemente preparado e que ele prefere fazer a defesa. Ontem, no Conselho Nacional de Justiça, um candidato a cartório, estávamos os dois e assistimos, disse que, Vossa Excelência é advogado? Ele disse, não, eu sou o interessado e eu quero fazer a minha defesa porque eu entendo mais deste caso do que todo mundo. E depois, alguém que nem era advogado, que foi uma juíza, que também, quando eu disse, mas o advogado não compareceu, o vice-procurador disse, podemos adiar para ver o seu advogado. Ela disse, não, eu conheço mais deste caso do que todo mundo, porque eu estou vivendo isto desde 2009.
Então, quer dizer, há situações e situações, há aquelas em que se prefere, mas eles têm formação, inclusive, para dizer isso, mas não é isso que acabou ficando na súmula. Este talvez tenha sido o principal problema. Pois não. Senhora Presidente, o raciocínio que Vossa Excelência vem desenvolvendo é muito importante, até porque tivemos já 4 votos. Não, tivemos 6 votos pela improcedência e até agora 4 que eu estou votando. Exato. Mas até a reflexão que Vossa Excelência traz, ela é importante, porque realmente a forma como está redigida esta súmula, talvez fosse o caso, independente do seu cancelamento, mas embutido no pedido do cancelamento, não, podemos... parece que não pode ter a revisão. Não, a revisão, isso aqui, a revisão quem decide é o plenário. Não, é que até o ministro Marco Aurélio, que agora está ausente, por isso gostaria de terminar o voto, para se focar... Mas eu não estou aqui propondo a revisão, eu estou propondo aqui uma discussão a respeito diante do raciocínio desenvolvido por Vossa Excelência. E Vossa Excelência traz um elemento dentro do raciocínio desenvolvido que seria, então, o alerta àquele que está sendo objeto de uma inquisição, de um procedimento administrativo, de que ele tem o direito de se fazer representar por advogado, pelo menos o raciocínio até aqui. Por outro lado, também existem legislações específicas, como o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, que exigem a defesa técnica. E, evidentemente, que, embora não seja, como votei, ofensivo à Constituição a ausência de defesa técnica, também, no meu entender, não é ofensivo à Constituição a exigência por lei dessa defesa técnica. Veja que a Lei Complementar número 942, de 6 de junho de 2003, que alterou a Lei 10.261, de 28 de outubro de 1968, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, no seu artigo 278, parágrafo 1º, diz o seguinte, no que diz respeito ao processo administrativo. O mandado de citação deverá conter, item 4, esclarecimento de que o acusado será defendido por advogado ativo, caso não constitua advogado próprio. Então, há, no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, a determinação legal da presença de um defensor dativo, caso, e a citação já o diz sobre isso, de que se ele não se fizer representar, será dado a ele um dativo. E existe, inclusive, um comunicado da Corregedoria Geral de Justiça a todos os juízes no Estado de São Paulo a respeito desses procedimentos e eventuais processos administrativos no âmbito da atuação administrativa de juízes, diretores de foro, enfim, nessa situação de gestores também. Então, eu penso que... Evidentemente que essa súmula que estamos mantendo por ausência do número constitucional de 8 votos para o seu cancelamento, ela talvez, e podemos fazer o de ofício, inclusive, porque há previsão para uma análise de ofício, independente de provocação, por qualquer um de nós, podemos fazer a provocação de uma rediscussão de uma súmula, talvez ela merecesse realmente, numa reflexão posterior, um redimensionamento. Até porque essas legislações específicas, no meu entender, são rígidas. Se no Estado de São Paulo se dispõe o Estado e a legislação exigiu e determina um servidor dativo, mas como eu falei anteriormente no meu voto, no que diz respeito aos servidores públicos federais, isso é um caso que, evidentemente, o Parlamento talvez pudesse construir uma solução legal como essa. Mas, enfim, só para uma reflexão, senhora presidente, e... pontual a respeito realmente de se talvez repensar essa... Senhor presidente, Vossa Excelência me permite uma brevíssima intervenção? Eu não quis prorrogar o debate, porque, na verdade, eu fiquei praticamente na questão da admissibilidade deste cancelamento da súmula proposta pelo Egrégio Conselho Federal da OAB. Mas a discussão é muito interessante, realmente. Eu me reportaria aqui
as intervenções do saudoso ministro Carlos Alberto Direito, do ministro César Peluso. O ministro César Peluso fez, como sempre fazia, um brilhante voto oral. E eu também não vou ler esse voto oral, mas ele inicialmente diz o seguinte: olha, essa discussão não tem nada a ver com o artigo 133 da Constituição. Diz o seguinte: o artigo 133 não tem a mínima pertinência com o assunto que diz respeito ao exercício da função jurisdicional, como acabou de acentuar muito bem o ministro Carlos Brito. Quer dizer, uma coisa é o artigo 133, a presença do advogado, indispensável à administração da justiça. Aí diz o seguinte: a discussão aqui tem a ver, sim, com o inciso 55 do artigo 5º da Carta Magna, não é? Que assegura o contraditório, que se traduz na garantia da possibilidade de uma intervenção eficaz e tempestiva, sobretudo hoje explicitada a título de colaboração na formação do ato total da decisão. Isto é, quem se vê na condição de acusado, na condição de réu ou em condição análoga, é convidado a participar do processo para colaborar com o processo que é de formação da decisão. Eu achei esse trecho, é um longo voto oral, muito elucidativo. Uma coisa, com todo respeito, todos sabem que eu militei na ordem, fui conselheiro da seccional de São Paulo, tenho maior apreço pelos advogados, mas me parece que aqui o ministro César Peluso acertou muito bem nas suas ponderações ao dizer que o artigo 133 não se aplica a essa questão. A questão é o contraditório e a ampla defesa. E isto, no processo administrativo, é garantido, em geral, com todas as ressalvas que fez o ilustre subprocurador da Justiça, essa questão que se trata ainda de um método fundamentalmente inquisitorial, mas aí o ministro Barroso também, com a sabedoria que sempre agrega aos julgamentos, diz que para isso tem um remédio, que é a inafastabilidade da jurisdição, que é um princípio constitucional. Mas apenas isso, senhor presidente, para mostrar a complexidade dessa questão. É uma questão realmente extremamente complexa e que, talvez, como disse o ministro Toffoli, merece um aprofundamento, enfim, futuro, numa discussão mais ampla e específica. Senhor presidente, obrigado, desculpe. Só uma observação, muito rapidamente. É interessante que o Congresso Nacional, recentemente, ao editar a Lei 13.245, de 12 de janeiro de 2016, em vigor, na própria data de sua publicação, introduziu alteração significativa no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, e ampliou o rol das prerrogativas profissionais dos advogados e reconheceu aos seus clientes, mesmo tratando-se de um procedimento administrativo de caráter inquisitivo, como o é não apenas o inquérito policial, mas a própria investigação penal promovida e conduzida pelo Ministério Público, afirmando que, destacando a essencialidade da presença do advogado durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do interrogatório da pessoa sob investigação, sob pena de nulidade absoluta do depoimento eventualmente prestado e permitindo-lhe, inclusive, apresentar no curso desse procedimento inquisitivo razões e quesitos. Alguns chegam, inclusive, comentando esta lei, a afirmar que o caráter de unilateralidade da investigação penal promovida pelo Estado, quer pela Polícia Judiciária, quer pelo Ministério Público, esse caráter de unilateralidade foi abrandado de certa maneira. É claro, não há contraditório nesse procedimento, mas, enfim, abrandou-se aquele caráter de unilateralidade. Mas o que eu queria destacar é exatamente o que se contém no inciso 21 do artigo 7º do Estatuto da Advocacia, quando se reconhece
essencialidade da presença do advogado e estabelecendo uma combinação. Quer dizer, se eventualmente o representante do Ministério Público ou a autoridade policial, em qualquer das situações, conduzindo a investigação penal, impedir, obstar ou frustrar a possibilidade de intervenção do advogado, qual é a consequência? É a, aspas, é a nulidade absoluta, são as expressões da lei, do respectivo interrogatório ou depoimento. Isso tudo no sentido de que qualquer que seja a estrutura formal de que lance mão o poder público, cuide-se, claro, de um procedimento judicial ou de um procedimento administrativo, de caráter disciplinar ou destinado à apuração de infrações penais. O fato é que, hoje, para além da jurisprudência constitucional da Corte Suprema, também o Congresso Nacional vem revelando a sua preocupação com a necessidade de presença do advogado. O advogado é realmente imprescindível e atua nesse contexto como um fator, a presença dele como um fator de legitimação dos próprios atos estatais. Daí essa preocupação que se reflete na Lei 13.245, de 12 de janeiro de 2016. Eu peço desculpas a Vossa Excelência por essa interrupção. Bom, persisto no meu voto. Para dizer que, contrariamente, com todas as vênias, aqueles que entendem que o advogado é prescindível no processo administrativo disciplinar, eu acho que ele é imprescindível quando assim entender o servidor público. Não acho, portanto, que tenha sido feliz essa súmula vinculante número 5, porque o que ela leva a interpretar e a aplicar é no sentido de que, tendo-lhe sido garantido ou não o advogado, o que foi afirmado nessa súmula, nessa dicção aproveitada, foi de que a falta de defesa técnica não contamina porque não ofenderia a Constituição. E aí sim se tem um agravo aos direitos fundamentais do servidor, que, como afirmado pelo professor Romeu, ao ser submetido a um processo administrativo disciplinar, sofre, porque o processo é um sofrimento, qualquer processo de natureza punitiva, especialmente para quem tem honra, lisura e que promove a vida inteira e a ele é imputado algo de que ele quer se defender. E muitas vezes é muito mais difícil até para o servidor honesto que não tem cuidado de saber onde é que ele estava no dia 30 de novembro de 2005, porque ele fazia tudo de maneira correta, do que aquele que premedita, faz, e aí se perguntar, ele sabe que naquele dia estava chovendo, ele encontrou alguém, foi à casa de não sei quem, jantou, até escorregou na porta, porque é assim que acontece, quando há premeditação. Portanto, às vezes tem enorme dificuldade. E há um outro dado que não foi aqui trazido e que quem é servidor público e trabalhou com este tema na advocacia sabe, é que há quase que um temor do servidor ao pedir, às vezes, o advogado e não podendo pagar e não saber que ele não pode dispor como direito constitucional de um advogado, de achar que isso corresponde quase que a uma confissão e que, portanto, se ele precisa de um advogado, ele tem algo a esconder e a ter que provar. Isso tudo inverte o espírito da Constituição, que é o de garantir o processo disciplinar ou penal, administrativo ou judicial, uma forma de se investigar e de se ter a perseguição da verdade real dos fatos, garantindo o contraditório, a ampla defesa, e isto a ser defendido por alguém que dispõe da habilitação técnica quando assim entender o servidor. Portanto, não acho até que, se não houver um advogado, quando o próprio servidor se acha habilitado, que isto contamine o processo. Mas acho que a dicção da súmula leva a uma interpretação que é contrária à Constituição, porque ficou como se toda falta de defesa técnica não ofenderia a Constituição, e muitas vezes ela ofende sim. Essa razão pela qual, a despeito de ter votado e
ter feito a ressalva sobre o que estávamos votando no que foi considerado precedente, no recurso extraordinário 434.059, eu também, e já vencida pelo número de votos, e entendendo que nós podemos sim e devemos rediscutir esse tema, trazer de novo, até porque há uma mudança, não, como disse, e aí vou pedir vênia ao ministro Luiz Fux, não concordo em que este julgamento do recurso extraordinário, no qual se discutiu essa matéria, e a própria súmula, teria sido elaborada sob um outro direito administrativo velho. Não, o direito administrativo vem se renovando e basta ver, ministro Fux, que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello escreveu sobre o administrado e seus direitos perante a administração pública na década de 80. Temos um direito administrativo até muito bom. O que nós temos é uma má aplicação do direito administrativo, porque os administrados passaram a tomar conhecimento dos seus direitos muito depois da Constituição de 88. E a administração pública, eu acho que em grande parte até hoje, não tomou conhecimento deste novo direito administrativo. Mas nós temos um muito bom direito administrativo no Brasil. Exemplos disso foram as defesas que nós vimos hoje, do professor Romeu, da ministra Grace e do vice-procurador-geral. Eu acho que nós temos um ótimo direito administrativo e que ele não tem vezos nem na teoria, nem nos seus princípios, nem nos seus institutos. O que nós temos é uma aplicação pela administração que nem sempre andou tão depressa quanto seria de se esperar e que já a norma até constitucional embasar. Foi isso exatamente que eu quis dizer, mas você traduziu melhor do que eu. E por isso eu peço vênia aos que votarem em sentido contrário, para votar no sentido de acolher a pretensão da Ordem dos Advogados. Entretanto, não obtivemos a maioria absoluta, como exigido constitucionalmente, razão pela qual eu proclamo o resultado. É 2 terços. São 2 terços. 2 terços. Não absoluto. 2 terços. 2 terços. Portanto, não obtivemos, e essa razão pela qual proclamo o resultado no sentido de ser julgada improcedente a proposta do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil quanto ao cancelamento das súmulas, vencidos o ministro Marco Aurélio, o ministro Edson Fachin, o ministro Luiz Fux, o ministro Celso de Mello e a ministra Carmen Lúcia. 6-5. Agradeço, portanto, a presença de todos. Peço desculpas aos senhores advogados, porque havia outros processos em pauta que eu fui muito otimista, o erro foi meu, como autora da pauta, de achar que, como estávamos a terminar alguns julgamentos, que nós conseguiríamos outros julgamentos, mas as discussões levam a isso, serão pautados futuramente os processos que ficaram, porque amanhã nós temos já a pauta também publicada, mas eu agradeço os senhores ministros, o senhor vice-procurador, os senhores advogados, senhora secretária das sessões, senhores servidores. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada. Encerrada esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, também fica por aqui esta edição do Direto do Plenário e a cobertura completa de hoje, daqui a pouco, no Jornal da Justiça, segunda edição. Amanhã, a partir das 2 da tarde, uma nova sessão plenária do Supremo Tribunal Federal que você vai acompanhar conosco ao vivo, direto do plenário.